sonho é ser professora de matemática. O professor disse que quem me ensinará a ser professora é a escola e não a universidade. Na universidade é só matemática pura. Pura. Eu não estou indo bem. Matemática não é pra mim. Ouroboros vem do grego oura, que significa cauda, e boros, que significa devora. Designa aquele que devora a própria cauda, e deveria inspirar a revisitação que é inerente e natural a toda evolução, aprimoramento ou ressurreição. Muitos estudantes que desejavam ser professores de matemática evadiram cursos de licenciatura certos de que não tinham talento para a matemática, após terem sua autoestima destruída pelas repetidas reprovações em disciplinas iniciais. As instituições de ensino superior ceifaram os sonhos construídos por esses estudantes ao longo dos 12 anos da educação básica e colocaram toda a frustração em suas contas. Muitos acreditaram que fizeram a escolha errada, pela incapacidade dos currículos dos cursos de licenciatura em matemática serem sensíveis às especificidades do trabalho docente na educação básica, irem além da mera apresentação de conteúdos matemáticos desconectados da prática e da escola. A educação básica é o segmento mais fundamental do sistema educacional brasileiro. As instituições de ensino superior deveriam conhecer e considerar fundamentalmente os seus atributos. Por quê? Porque o ensino superior é apenas uma parte do sistema que deve servir a todos e não a poucos. Os cursos de formação inicial de professores, nesse ponto, deveriam ser um dos elos mais fortes e fundamentais entre a educação básica e o ensino superior. Mas o que há de fato? Há desarticulação, desconhecimento, fraturas e abismos. Diante de toda a desvalorização, de todo o desrespeito, de todas as afrontas recentes, principalmente à carreira docente, eu acho que querer ser professor no Brasil é realmente um desejo viável apenas para aqueles que têm um projeto de vida cujo fim é o crescimento do outro, é alcançar o outro, né? Um projeto profundo, repleto de verdade, em meio a toda sujeira, egoísmo, vaidade, ignorância. As instituições de ensino superior, elas devem reconhecer o sonho dos seus estudantes, o desejo de eles serem professores, como seu maior aliado. Envolvimento, persistência, engajamento vem mais da percepção que os estudantes têm que o sonho deles está em curso do que propriamente qualquer característica a priori que eles possam ter. Tá certo? Falemos sobre alguns fatos. O acesso à maioria dos cursos de licenciatura em matemática se dá por meio do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. Entre as instituições de ensino superior, poucas são aquelas que compreendem de fato como o Enem funciona ou como tal exame induz por completo as práticas curriculares de nosso ensino médio. Nós não temos um currículo nacional. O Enem vem ao longo desses últimos anos, desde 2009, exercendo uma função de profunda indução curricular no ensino médio. Poucas são as instituições de ensino superior que entendem, por exemplo, como funciona a teoria da resposta ao item, a TRI, ou que possuem parâmetros claros sobre como a escala do Enem funciona, o que ela significa,
o que as notas obtidas pelos estudantes efetivamente significam, né? Então elas ficam em uma posição delicada para determinarem quais seriam notas de corte adequadas. Há, por exemplo, instituições de ensino superior que permitem o ingresso de estudantes com nota no Enem abaixo de 450. Essa nota era nota para a obtenção, né, da certificação do ensino médio até poucos anos atrás, quando o Enem ainda concentrava essa função de certificação do ensino médio, né? Então, algumas instituições de ensino superior possuem notas de corte menores que 450, né? Muitas instituições elas não conhecem, por exemplo, as matrizes que referenciam a elaboração de itens para o Enem, né? Nem tampouco a lista de objetos de conhecimento que são aderentes a essas matrizes, né? Isso é algo que é surpreendente, uma vez que são referências fundamentais, né, para que as universidades e as instituições de ensino superior, de modo geral, conheçam ou saibam, né, o que os estudantes trazem consigo, né? Algumas opiniões importantes. Há professores atualmente nas instituições de ensino superior que não têm definitivamente perfil para atuarem nas licenciaturas. Eu digo isso porque eles não conhecem ou não têm interesse em conhecer a escola brasileira atual, né? Nem tampouco as discussões curriculares mais recentes. Eles não têm um interesse em mergulharem nessa área. Boa parte desses professores, por exemplo, defende que o saber específico matemático seria suficiente para formar um bom professor, né? Que é um engano retumbante, tá certo? Falar que um curso de licenciatura, por exemplo, deveria estar mais próximo das escolas é algo que causa espanto, né, a muitos colegas nas instituições de ensino superior. Quando eu falo isso, por exemplo, eu espanto muita gente, né? Um pouco de história. Apenas ao final da década de 30 do século passado que os cursos de licenciatura em matemática, por exemplo, efetivamente se colocam pela primeira vez. E eles se configuraram a partir dos cursos de bacharelado que haviam na época, né? A partir da inclusão de algumas disciplinas de cunho pedagógico específico. Essa estrutura curricular, né, de um núcleo de matemática pura com um pouquinho de disciplinas pedagógicas ligadas às práticas educacionais, essa estrutura curricular hoje ela é chamada de 3+1. 3+1. 3 anos, no caso, de conteúdo matemático e 1 ano de disciplinas pedagógicas. A ênfase dada nessa estrutura 3+1 a parte pedagógica, ao 1, né, era totalmente periférica quando comparada à ênfase dada às disciplinas de matemáticas pura, né? Algumas pesquisas importantes realizadas em âmbito nacional corroboram que até 2010, mais ou menos, os currículos das licenciaturas em matemática não eram muito distintos daqueles de 70 anos atrás, tá certo? Então, eu destaco uma em especial da professora Bernadette Gatti, um artigo fabuloso, riquíssimo, chamado Formação de Professores no Brasil, Características e Problemas, ao qual eu convido você que me assiste nesse momento a pegar seu celular e escanear esse código. Você vai ser diretamente levado ao artigo para você poder baixar. Caso você esteja vendo a palestra no seu celular, você pode ver novamente depois no replay. E aí você escaneia, tá certo? Eu vou colocar os links também para vocês baixarem esse artigo e um outro documento que eu vou mostrar mais adiante nos links, nos comentários da palestra no YouTube e no Facebook, ok? Então vamos lá.
um pouco da história, prosseguindo. A carga horária prática que foi estabelecida pelas diretrizes apontadas em 2001, 2002, elas não tiveram, digamos assim, um acompanhamento cuidadoso das instituições de ensino superior, se a gente pode falar assim. Isso era algo fundamental, quer dizer, é algo fundamental nos cursos de licenciatura, né? A questão da prática desde o início do curso. Só que o cumprimento, quando você olha as diretrizes dos cursos de licenciatura a partir de 2002, esse acompanhamento, não até os dias de aos dias de hoje, não é feito de uma maneira muito satisfatória, eu diria. Em 2015, o Conselho Nacional de Educação indicou a necessidade de reformas adicionais. Então, as instituições de ensino superior, né, que nos seus cursos de licenciatura passaram por reformas, né? Na maioria dos casos, as reformas que se deram em decorrência dessa demanda de 2015, elas limitaram-se a adaptações, remanejamentos, extinções e criações de disciplinas, né, que preservaram de uma maneira bastante significativa essa desarticulação entre os saberes específico matemático e o pedagógico. Quer dizer, essa desarticulação herdada dos 3+1 ainda foi preservada, apesar de tantas reformas, de tantas diretrizes, né? Há uma resistência muito grande das instituições de ensino superior em associarem isso em termos curriculares. Essas reformas que se deram por conta das indicações de 2015, elas não consideraram a Base Nacional Curricular Comum do Ensino Fundamental, que foi homologada em 2017. Então, essas reformas que se deram mais recentemente ainda não tinham a prescrição definitiva ou homologada na ocasião. Então, isso é algo a ser considerado e até indica que a gente precisa passar uma nova reforma curricular em breve para dar conta de considerar essa dimensão curricular prescritiva posta. Alguns fatos e opiniões. As discussões curriculares, elas não são levadas muito a sério nas instituições de ensino superior, eu diria, infelizmente. Por exemplo, ainda confunde-se currículo com mapeamento da oferta de disciplinas por período do curso, né? Essa é uma perspectiva comum também na educação básica. Eu nem saberia dizer se seria causa ou consequência do que acontece no ensino superior. Tá certo? Essa percepção substantiva do currículo, até falei bastante sobre isso na última palestra da Matemática Humanista, que foi sobre currículo e a Base Nacional Curricular Comum. Eu falei bastante sobre a percepção substantiva do currículo, do currere, né? Que é a percepção modernista que está mais realmente impregnada na universidade, inclusive nos núcleos docentes estruturantes, que são comissões nas universidades que prezam pelo cumprimento do projeto curricular, né, do projeto pedagógico. Né? E também essa percepção substantiva do currículo também está presente nas mais recentes prescrições curriculares da educação básica, como a BNCC, né, que ao total apresenta 1.567 habilidades. Né? Isso é uma coisa curiosa, porque quando a gente pensa na questão do currículo por competências, um dos princípios básicos e fundamentais dessa perspectiva das competências era acabar com a fragmentação. E nós estamos investindo, aparentemente, na fragmentação. Granularidade e desarticulação, índices de livros que ainda não foram escritos. É o que me parece, muitas vezes, o que acontece com a base também no projeto pedagógico das instituições de ensino superior. Qualquer reforma curricular de um curso de licenciatura deveria ter início em debate para se responder a seguinte pergunta, fundamental, talvez a mais fundamental de todas.
qual professor queremos formar. O currículo do curso seria, basicamente, né, o percurso formativo que viabilizaria a resposta dada a essa pergunta, né? O currículo de um curso de formação inicial de professores busca propor, né, e resume-se ao grande caminho da formação do professor que desejamos ter. Então, a discussão sobre o professor que desejamos ter é fundamental e é a primeira a ser feita. Os cursos de licenciatura precisam deixar de ser encarados como apêndice dos cursos de bacharelado, cursos ínfimos e pequenininhos, né, que formam profissionais para atuar no mercado geral, digamos. Disciplinas, né, dos cursos de licenciatura não devem ser encarados como momentos temáticos isolados de mera apresentação de conteúdo, né? Devem ser percebidos como componentes de ações curriculares que devem ser entendidas à luz da formação proposta. Isso é fundamental. E devem ser articuladas entre si. Vou falar de novo. As disciplinas, elas são componentes de ações curriculares que devem ser entendidas à luz da formação proposta. Eu vou falar agora sobre isso em detalhes. Vamos falar um pouco dessas relações entre conteúdo e currículo. Vamos lá. Para isso, eu vou falar da disciplina de Cálculo 1, para colocar o meu ponto. As disciplinas de Cálculo 1, elas são comuns nas instituições de ensino superior. Elas estão presentes em vários cursos diferentes, em várias instituições de ensino superior. Cálculo 1. Apesar delas terem o mesmo nome, elas, dentro de cada curso, possuem uma função curricular. Cada disciplina tem uma função formativa dentro daquele curso. Então, a disciplina de Cálculo 1, dentro de um curso de licenciatura, tem uma função. Dentro de um curso de bacharelado, pode ter outra. Dentro de um curso de engenharia, pode ter outra. Então precisamos entender que, apesar de disciplinas terem o mesmo nome, a função formativa curricular que elas possuem variam conforme seja o curso, pois cada curso tem a sua formação proposta. No entanto, na maioria das instituições de ensino superior, as disciplinas de Cálculo 1 elas são tratadas igualmente, como uma apresentação despersonalizada de uma lista de tópicos de conteúdo, funções, limites, continuidade, derivada, regras de derivação, teoremas fundamentais, teorema do valor médio, integral. Uma lista de tópicos de conteúdo. Se você conversa com alguém na universidade sobre Cálculo 1, Cálculo 1 é o quê? Aí a pessoa responde, é coisa de limite, coisa de derivada. E a gente se refere ao conteúdo. Mas a gente deixa de ter em vista o seguinte. Em um curso de licenciatura, Cálculo 1 tem uma função. Qual é a função de Cálculo 1? Enfatizar as relações entre os aspectos variacionais das funções e a modelagem e resolução de problemas, incluindo otimização, por exemplo, que estão presentes na educação básica, já a partir do final do ensino fundamental. Lá no 9º ano, a ideia de função já surge e é totalmente consolidada no ensino médio. Então, a função do cálculo é trazer a questão variacional para a cena e relacioná-la à modelagem e aos pontos fundamentais que são tratados na escola.
Já em um curso de bacharelado, por sua vez, o curso de cálculo pode flertar, tá, com as perspectivas da análise real, da análise matemática, que estão mais ligadas à estrutura algébrica e topológica do conjunto dos números reais. Tá certo? Você pode falar em demonstrações formais, de limites e tudo mais. Mas não no curso de licenciatura. Não há propósito para isso lá. No curso de engenharia, por sua vez, né, a abordagem a limites deve ser muito mais superficial. Qual a função disso? Nenhuma. Grosso modo, o que importa para os estudantes de um curso de engenharia é chegar nas equações diferenciais. Então, num curso de cálculo para engenharia, a ênfase em limites deveria ser bem menor. E a carga em derivada, né, na questão analítica do trato, na interpretação do significado, em problemas de taxas relacionadas e tudo mais, uma carga maior nisso. E isso é fundamental, por exemplo, para as futuras equações diferenciais que serão trabalhadas. Então, eu digo que, apesar do ciclo básico não haver mais nas instituições de ensino superior, elas continuam oferecendo as disciplinas iniciais em formato genérico para turmas mistas, formadas por estudantes provenientes de vários cursos diferentes, incluindo a licenciatura. Então, há turmas em que eu tenho alunos da licenciatura, junto com alunos da engenharia química, da física, da engenharia elétrica, da engenharia mecânica, da licenciatura em física, todos juntos na mesma sala. Para o professor que está ciente da importância da função curricular, da função formativa da disciplina, trabalhar diante de uma turma dessa é algo extremamente complexo. Como ele vai se posicionar? Que ênfase ele vai dar? Isso tem consequências. Eu entendo que as instituições de ensino superior elas estão inscritas em limitações severas do quadro funcional. Eu entendo que a oferta de disciplinas em turmas mistas, por vezes, perpassa a viabilização operacional acadêmica. Eu entendo, tá? No entanto, a gente tem que ter clareza que essa prática ela mantém o conteúdo específico como a referência considerada na formação dos estudantes e reforça a dissociação entre a formação pedagógica, a escola e o currículo, no caso particular dos estudantes da licenciatura em matemática. Tá certo? Bom, falando de conteúdo e currículo, vamos lá. O que acontece hoje nas universidades? Em cálculo, nessas disciplinas genéricas de cálculo, a ênfase que se dá é operacional, completamente analítica. Em métodos de integração, por exemplo, o que seria importante para os estudantes hoje, pleno século XXI, seria conhecer os métodos de integração, saber que o método de integração veio de um método de derivação feito às avessas, saber que integração por partes veio da regra do produto, que a integração por substituição, né, veio da regra da cadeia. Isso é fundamental, entender como eles funcionam, mas nada justifica, na altura do campeonato, você resolver manualmente uma integral por frações parciais que se desdobra em 5 outras integrais, cada uma por um método de integração diferente, e você ficar 40 minutos numa aula para resolver uma integral. Não há justificativa plausível para isso. Nós precisamos investir o nosso tempo em coisas mais relevantes à formação do professor. No caso da integral, por exemplo, entender, por exemplo, a questão da área, a questão do volume, as relações entre o processo de integração, os processos históricos de quadratura ou de abordagem, né, da noção de volume, do cálculo de volumes. O princípio de Cavalieri, por exemplo, as relações com a integral. Isso é fundamental para o professor que vai atuar, né, na educação básica, né? Então, ficar tratando funções com aquelas patologias de continuidade, à direita, à esquerda, funções
arquitetadas, insignificantes. É uma perda de tempo. Problemas, resolução de problemas, sempre a posteriori do conteúdo, sempre depois do conteúdo. O professor apresenta o conteúdo, a derivada, apresenta o teorema do valor médio, apresenta e depois ele vem com o exercício a posteriori, como uma aplicação daquela teoria que foi dada de forma injustificada. Isso é triste, porque a maioria dos problemas que são apresentados a posteriori são arquitetados, eu diria eu coloquei aqui uma farsa arquitetada, que eu sei que é uma palavra forte, mas é verdade. Eu lembro de um caso clássico. Eu estava dando cálculo 3 uma vez, aí estava falando de integração tripla. Aí tinha um exercício no livro que ele pegava veja só que loucura, uma pedra perfeitamente cúbica. Olha isso, uma pedra perfeitamente cúbica. E ele dava a função densidade volumétrica dessa pedra. D de XYZ igual a alguma coisa. E aí ele perguntava em seguida qual era a massa da pedra. Bom, o que ele esperava que alguém fizesse era pegar e fazer a integral tripla da função densidade volumétrica sobre o sólido definido pela pedra, sobre o cubo. Bom, queridos, isso não é uma aplicação. Está longe disso. Quem quer calcular a massa de uma pedra cúbica, coloca a pedra, numa balança. Tá certo? Você não vai fazer a integral tripla de uma função que você não conhece. Veja, a função densidade você não conhece. Ela revela o interior da pedra. Como alguém sabe a função densidade de uma pedra? Certo? Pergunta interessante seria saber qual a função densidade da pedra. Como saber o que há dentro da pedra sem espatifá-la, sem invadi-la, sem quebrá-la? Essa seria uma pergunta interessante. Não saber qual é a massa da pedra. Saber a massa da pedra é uma tolice travestida de aplicação. Sabe? Então, quando alguém fala que a integral tripla da função densidade está relacionada com a massa, quando eu falo que isso é uma aplicação, na verdade, o ponto que está sendo colocado aí é da relação infinitesimal tripla entre densidade e massa. É isso que está sendo posto. Jamais alguém, em sã consciência, irá dispor de uma função densidade para calcular a massa. Tá certo? Então, os nossos cursos de licenciatura e de bacharelado também estão repletos destas besteiras. Tá certo? Equações diferenciais, o foco sempre é operacional. Para essa equação diferencial, multiplique pelo fator integrante. Para essa equação diferencial, resolva o polinômio característico. Para essa equação diferencial, multiplique. Sempre foco no modelo. Raramente há foco na modelagem. Qual problema é modelado por essa equação diferencial? Essa equação diferencial que eu estou apresentando veio de onde? Isso tem que ser dito. Depois que você resolve uma equação diferencial que modela um problema, como essa solução? Analise a solução. Conheça a solução. Ela dará informações sobre a natureza do fenômeno que aquela equação diferencial modelou. Então, afinal, onde nós estamos? Nós estamos no meio. Os cursos atuais de matemática, eu diria, licenciatura ou bacharelado, são cursos que estão no meio, depois dos problemas reais, quando se despreza a modelagem, e antes, né, da adaptação ao real, da conexão com o real, quando você precisa confrontar o que você obteve pelo seu modelo diante do que é real. Ver se o seu modelo é adequado à relação de custo-benefício que alimenta a ciência. A ciência
ela é alimentada por essa relação de custo-benefício. Análise real. Uma sequência divergente e limitada de erros. Essa é uma disciplina simbólica nos cursos de licenciatura em matemática. Muitos estudantes a consideram a mais difícil do curso. Eu diria que é uma das mais importantes e verdadeiramente uma das mais fundamentais para o professor de matemática que irá atuar no ensino fundamental e no ensino médio. Verdadeiramente eu acho isso. No entanto, eu tenho certeza que as instituições de ensino superior têm tido muita dificuldade de justificar o motivo, né? Então, por exemplo, como que a análise real é útil para o professor de matemática? Fundamentalmente, é o curso onde você vai lidar com o número real. Se há o lugar onde nós vamos tratar do número real, deveria ser no curso de análise. Então, eu vou pegar o que eu falei há pouco para as disciplinas de cálculo 1, sobre a função curricular das disciplinas de cálculo 1, e eu vou falar da função curricular da disciplina de análise. Importante que eu vou falar agora. Ouçam com atenção. O livro de análise real mais utilizado no Brasil é o livro do professor Elon Lages Lima. Há duas versões desse livro. Inicialmente ele escreveu um livro em 2 volumes. O volume 1 era a análise real, a análise na reta. O volume 2 era a análise no RN, no espaço. E há uma outra coleção, acho que chama... É uma relação... É uma prateadinha, acho que é matemática universitária, uma coisa assim, que é uma versão simplificada, um pouco mais viável de ser executada em um período de 4 meses em curso de graduação. No entanto, o curso de análise volume 1, que é o mais parrudo, do Elon, no capítulo 3, onde ele fala sobre números reais, eu convido vocês, quem tiver o livro do Elon, estiver me assistindo, pegue esse livro e veja no capítulo 3. Tem uma fala que ele fala assim: é irrelevante o que o número real seja. Para provar teoremas sobre o conjunto dos números reais, basta nós sabermos que R é um corpo ordenado completo. E a partir disso ele simplesmente apresenta o completamento de R de forma axiomática e ele parte para a demonstração dos teoremas. Com isso, ele dribla a construção do número real, que é um processo histórico muito espinhoso mesmo, que começa no final do século XIX e se estende, eu diria, até, filosoficamente pelo menos, até a década de 30 do século XX. Bom, ele não está disposto a falar do número real. No entanto, isso quer dizer que esse livro, que é um excelente livro de análise, ele é um livro adequado, por exemplo, em um viés curricular da análise real para um curso de bacharelado. Agora, para um curso de licenciatura em matemática, aonde se houvesse uma coisa a ser sabida ao final do curso de análise naturalmente, o que é um número real, esse livro não aborda, tá certo? Então ele não é um livro adequado dentro de um viés de cumprimento curricular para o curso de licenciatura em matemática. Eu não estou falando que o livro do Elon é ruim, me entendam. Eu digo que é um livro inadequado para um viés curricular de um livro de licenciatura. Ele não constrói os números reais. Ele não fala de cortes, tá certo? O livro do Rudin fala. Então o livro do Rudin, nesse sentido, acaba sendo mais útil à formação de professores do que o livro do Elon, tá certo? Os estudantes, diante disso tudo que eu estou falando, eles percebem a absoluta e persistente desconexão entre a formação recebida, né, e a formação que eles buscam. O que eles recebem da universidade, das instituições de ensino superior, e o que eles buscam, eles percebem que está totalmente distinto, totalmente distantes uma da outra. Por isso,
muitos estudantes se desmotivam ou julgam que fizeram a escolha errada. Muitos, nesse ponto, evadem o curso de licenciatura em matemática. Tristes fatos. Os índices de reprovação em cálculo 1 nas atuais instituições de ensino superior chegam a 100% em algumas turmas. 100 turmas com mais de 50 alunos. Todos reprovam ou desistem. Há universidades, por exemplo, que recebem de 40 a 50 estudantes ingressantes ao ano no curso de licenciatura, e quase a metade evade as disciplinas iniciais ou o curso já no primeiro período. Os estudantes que efetivamente permanecem até o final e conseguem se formar, às vezes levam 6, 7, 8 anos para se formarem. Professores de matemática, né? E apesar de todos esses anos, quando eles se formam ainda sem saber o porquê de terem estudado boa parte daquilo que estudaram. Talvez, infelizmente, até reflitam a formação que receberam na universidade, na escola onde vão trabalhar. A formatura, que deveria ser a epítome, né, dos melhores sentimentos, por vezes torna-se uma cerimônia simples de comemoração, um ato de livramento, né? É triste demais. E o que dizem as instituições de ensino superior diante de toda essa tristeza? A escola está péssima. O Enem não seleciona bem. Os estudantes não estudam. Os estudantes não estão motivados. Os estudantes não sabem estudar. A culpa é sempre da escola e dos estudantes. Sempre. O espelho. A universidade conhece a escola? A universidade conhece o Enem? Os professores que atuam nas licenciaturas têm formação para transitarem além do específico? A universidade está disposta a rever e superar os obstáculos de sua política interna para melhorar os seus cursos de licenciatura? Em muitas instituições de ensino superior foram criadas disciplinas preliminares, anteriores ao cálculo 1, chamadas de pré-cálculo. A função dessas disciplinas seria pavimentar, é o termo usado, a base dos estudantes, que está repleta de buracos. Afinal, o problema é conteúdo, né? No entanto, a reprovação que antes era massiva em cálculo, agora se dá em termos semelhantes em pré-cálculo. E pior, parte significativa dos estudantes que são aprovados em pré-cálculo não é aprovada em cálculo 1. Ou seja, as instituições de ensino superior estão se engasgando com suas próprias caudas ao falharem no mesmo e exato ponto em que acusam as escolas de estarem falhando. Ouroboros. Perspectivas de mudanças? Há propostas de novas mudanças para os cursos de licenciatura, como a Base Nacional Curricular da Formação de Professores. É previsto um aumento do tempo do curso dedicado à formação em educação, eu diria, mas antes ela não chegava nem a 10% do curso, né? Além disso, essa revisão do estágio, né, dos estudantes é uma coisa mais robusta, o que está sendo proposto na Base Nacional Curricular, que é a residência pedagógica em escolas conveniadas já desde o início, um acompanhamento dos professores do curso, né? Isso é muito interessante. Além da Base Nacional Curricular da formação de professores, há discussões que sugerem que as licenciaturas
terão em suas variadas disciplinas uma parte voltada à prática como componente curricular. O que isso quer dizer? Que uma disciplina de álgebra, por exemplo, teria de abordar práticas de ensino de álgebra, né? Muito interessante. Bom, eu penso que a resistência nas instituições de ensino superior será enorme, porque há poucos professores, na verdade, com formação adequada ao cumprimento dessas ações, né? Ou até mesmo com disposição para reverem os seus vínculos com as atividades de ensino. Essa é a proposta da Base Nacional Curricular da Formação de Professores. Vocês podem escanear com o celular de vocês esse código que está na tela. Novamente, eu vou colocar no link dos comentários no Facebook e no YouTube também, caso vocês prefiram. Mas vocês podem posteriormente, vendo o vídeo no YouTube ou no Facebook, pegar o celular e escanear, e vocês serão levados diretamente ao documento, ok? Para conhecerem a proposta da Base Nacional Curricular. Esse é um documento de 2018, do final de 2018. Tá certo? É isso. Ouroboros, os currículos das instituições de ensino superior não são adequados à formação de professores. É o que eu penso. É o que eu penso e algumas pesquisas indicam e corroboram. Bom, eu acredito que, aproveitando o Ouroboros, as instituições de ensino superior e a universidade precisam se consumir, se autoconsumir. Elas precisam se engolir, né, da melhor maneira. Então, algumas sugestões para a autofagia são as seguintes, na minha forma de ver. Discutir currículo com seriedade. Qual professor queremos formar? Como formá-lo? Né? Isso é fundamental. Né? Nós teremos uma nova oportunidade de reforma curricular em breve. Vamos levar a sério e aproveitar esse momento e discutir qual professor queremos formar. Além do conteúdo, além do ensino, né, que são palavras muito proferidas nos cursos de licenciatura em matemática, precisamos falar de aprendizagem e considerá-la centralmente. Articular conhecimentos específicos e pedagógicos, sim, muito. No entanto, também aos conhecimentos filosóficos, curriculares e estruturais da escola, em todas as disciplinas. Ter uma política não apenas de ampliação de acesso à universidade, mas também de acolhimento, de manutenção dos estudantes nas instituições, avaliações diagnósticas para saber como eles chegam, né? Avaliações formativas permanentes que nos permitam estabelecer parâmetros de intervenção ajustados a eles. Eles são as nossas estrelas. Os estudantes das universidades são as nossas estrelas. Então precisamos conhecê-los, né? Programas de intervenção feitos para estudantes e por estudantes. Olha que beleza! Estudantes do curso de licenciatura ajudando estudantes ingressantes de licenciatura. Olha que beleza, né? Bolsas de apoio estudantil, isso é fundamental, né? Construir um plano de acompanhamento e orientação de estudantes pelos professores do curso. Os professores do curso precisam orientar os estudantes ingressantes. Cada professor do curso responsável por uma certa quantidade de alunos. Isso é fundamental. Né? Vejamos quais são os professores que querem. Tá? Então, e coloquem esses professores para orientarem os estudantes ingressantes. Tratar conteúdo específico e as práticas de ensino de forma indissociável no currículo. Tá certo? Compor eixos de uso de tecnologia e da história da matemática que sejam transversais ao currículo disciplinar. Não dá para a gente ter uma disciplina de novas tecnologias, uma disciplina de história. Tecnologia e história deve estar em todas as disciplinas. São eixos transversais que estão em todas as disciplinas. Todas as disciplinas têm perspectivas do uso de tecnologias, de TEDx e tudo mais, né? Ou do uso da história. O conteúdo trabalhado tem uma história
tem uma história na matemática, tem uma história na educação matemática também, né? Conheçamos essas histórias, tá certo? Promover estudos e reflexões sobre a avaliação de aprendizagem. Isso é fundamental. E eu digo isso não apenas para os estudantes dos cursos de licenciatura, não, mas também para os professores das instituições de ensino superior que atuam nos cursos de licenciatura. Os professores dos cursos de licenciatura precisam aprender, tá, a fazer instrumentos de avaliação, né? Nós precisamos falar com os estudantes sobre as avaliações de aprendizagem que eles futuramente, como professores nas escolas, irão fazer. E também com como as avaliações externas em larga escala irão acompanhá-lo a vida profissional deles inteira. Veja, as universidades não falam sobre avaliação, não falam sobre as avaliações em larga escala. E eu diria que há poucas coisas tão fundamentais que estarão presentes no cotidiano do professor da escola como elas. Elas têm um poder indutor, inclusive de prescrições curriculares da educação básica, tá certo? Que os estudantes chegam na escola sem conhecer, vão aprender lá. Não pode. A autofagia do conteúdo, agora falar de conteúdo mesmo, tá? Sugestões para a universidade. Sobre as disciplinas de pré-cálculo, a minha sugestão é que elas tenham 2 focos. Primeiro, a análise de erros cometidos pelos estudantes na educação básica. Vamos ver quais são os erros normalmente, comumente cometidos. Quais são as suas causas? Vamos estudá-las. Vamos aprender com os erros cometidos. Segundo ponto, a transição entre a perspectiva algébrica mais estática e a variacional. A escola, o ensino médio principalmente, é finitista. Ele é, grosso modo, a maior parte do tempo, os processos matemáticos são finitos na escola. Há um momento em que você fala uma PG infinita, você fala rapidamente, mas não há grandes momentos onde há processos infinitos em jogo dentro da escola. Quando o estudante chega na universidade, particularmente no curso de cálculo, é o que ele mais encara. São os pontos mais fundamentais. Então, as disciplinas de pré-cálculo precisam se debruçar na transição entre o estático e o variacional. Antecipar as perspectivas variacionais e a transição do que irá acontecer em cálculo 1. Isso será de uma ajuda brutal aos estudantes. As disciplinas de análise devem focar no conceito e construção dos números reais. Na estrutura algébrico-topológica, sim, parcialmente. Conhecer a estrutura topológica de R, a densidade e tudo mais, isso é algo importante, mas não deixar também de falar sobre a questão filosófica, né, que estão em torno da formalização matemática, do rigor, das demonstrações, né, o que é uma demonstração, o que é rigor, né, o que é formalização, por que formalização. É um lugar adequado para a gente discutir isso. Tá certo? Aumentar as ações curriculares nas etapas pré-formalização e pós-formalização. Vamos sair do meio, vamos sair do medíocre. Vamos falar do que está antes e vamos falar do que está depois. Antes, há problemas que evocam, que constroem teorias, que iluminam teorias. E depois, há o real, que valida teorias, que consolida teorias. Falemos sobre esses pontos. É isso, queridos. Chegamos ao fim da palestra. Eu vou voltar ao final para responder as perguntas e para fazer uma enquete. Muito obrigado por me receberem. Eu espero que vocês tenham... que seja de alguma utilidade essa palestra. Eu sei que é uma palestra talvez polêmica, um pouco dura em alguns pontos, mas são pontos que não são ditos. Então eu acho que é uma contribuição da matemática humanista dizê-los. Ok? Então,
É isso, eu volto já para responder as perguntas. Vejam a mensagem de despedida e logo um vídeo que vem logo após. Importante que vocês vejam esse vídeo, tá? Eu volto já para responder as perguntas. Tchau! Essa palestra é dedicada a todos os estudantes que deixaram o sonho de ser professor ou professora para trás, depois de sentirem-se desconectados e certos de terem feito a escolha errada, por currículos e posicionamentos inadequados das instituições de ensino superior. Talvez, em muitos casos, não houvesse certezas mais erradas se os currículos e os posicionamentos tivessem sido outros. Nesses termos, o fracasso da formação de professores de matemática é o fracasso das instituições de ensino superior, não dos estudantes ou das escolas. Que a percepção desse fracasso as consumam e as façam renascer em nome dos potencialmente grandes professores que foram perdidos. Ser professor é uma arte de fim social. É muito mais do que apenas ensinar conteúdos, é educar por meio deles. Conteúdo é meio, não é fim. Eu não me vejo entrando em sala de aula e ficando diante de uma turma de cálculo, tendo como fim ensinar derivada. Meu fim é não apenas que o aluno aprenda o conceito de derivada, claro, mas também que ele o apreenda a ponto de extrapolá-lo e vê-lo em situações que serão comuns em seus caminhos e também naquelas que não são necessariamente científicas. Eu vejo a essência do conceito de derivada na urgência das palavras de um poeta, após tê-las escrito na intenção de perturbar seus leitores. A vez de metáforas da vida cotidiana, nas notícias de jornal, na variação do tempo e das coisas, em sensações, a vejo a ponto de não mais saber quando ela deixou de ser o que é no livro de cálculo ou na cabeça do poeta. Eu vejo assíntotas verticais na paixão. Nada é mais revelador de que houve aprendizagem do que o esquecimento das especificidades locais de um conceito, quando tudo tornou-se você. Aprendizagem é esquecimento. Por isso, não me sinto professor de matemática, mas sim professor pela matemática. A matemática é o meio pelo qual compartilho experiências, sentimentos, significados. Ela é uma prática durante a qual manifesto o aparente desejo de me anular diante do conceito em si, dentre e para os meus alunos, mas é justamente nesse ato contraditório de morte que sempre falho e recheio o pobre conceito de mim, pura vida na tão humana ciência. Quero que os alunos vejam a definição formal de um conceito apenas como uma pequena fração do mesmo. Quero que entendam que saber derivada é mais do que saber derivar ou resolver um problema de uma prova de cálculo 1. Por isso, penso que um curso de formação de professores deve estender seus percursos formativos além do conteúdo específico formal e das formas de ensiná-lo. Todo professor deve compreender que o entendimento que seus alunos têm acerca do que seja a matemática é determinante da forma como eles a aprendem e de como a ensinarão no futuro. Esse é o X da questão. Quem acha que a matemática é quente, a ensina de luvas e guarda seus finos e refinados dedos para um outro dia. A identidade do professor não pode ser a marca de uma luva, deve ser a sua impressão digital. O entendimento de que a matemática é externa à humanidade divulga a posição de que sua aprendizagem se dá pela contemplação de objetos matemáticos bem definidos. É por isso que os cursos de licenciatura não se preocupam, de modo geral, em estudar as teorias de aprendizagem, pois as mesmas estão centradas nos alunos, tradicionalmente considerados apenas atores coadjuvantes de um ato contemplativo. Nesse ponto, ganha força a visão elitista da matemática, pois a única justificativa para se explicar o motivo de um aluno falhar em descrever aquilo que contempla seria dizer que ele não tem o dom para tal, ou a capacidade de transcender ao mundo abstrato da matemática. Aprender matemática é muito mais do que ser capaz de descrever.
é ser capaz de escrever. Para auxiliar um aluno a aprender, o professor precisa considerar aquilo que ele próprio e seu aluno trazem no peito e na cabeça, a ponto de iluminar significados que o farão escrever. As universidades importam-se mais com sintaxe do que com semântica. A sintaxe se dá a posteriori e sinaliza a morte da matemática pré-formal, aquela que mais revela significados e intenções. É uma pena impor tal pena aos alunos. Haja semântica.